Bom dia, vlog! Hoje eu resolvi trazer um vídeo diferente aqui pro canal, daquela mesma série de criação de conteúdos aqui pro YouTube. Eu queria falar sobre um tópico que anda muito presente no mundo da tecnologia, na verdade no mundo todo, né, que é a inteligência artificial. Mas não somente isso, hoje eu queria ir um pouco mais fundo sobre esse assunto e como que isso pode alterar o futuro dos criadores de conteúdo, inclusive aqui do YouTube. Eu acredito que esse vídeo ele é muito importante para todo mundo que tá pensando em criar aqui pro YouTube, pra gente poder pensar um pouquinho sobre o que a gente tá criando, o que é que tá mudando ou até mesmo desaparecendo. E além disso, o que você tem feito para se adaptar em relação a isso. E pro vídeo de hoje eu trouxe meu marido para falar uns tópicos um pouco mais técnicos, já que é um assunto que envolve muito o mercado de tecnologia e como ele tem sido afetado com isso. E para quem não me conhece, meu nome é Júlia, eu faço vídeos aqui pro YouTube, desde vlogs de rotina até vídeos como esse. E para quem não me conhece, meu nome é Vitor, trabalho como design lead em uma empresa de design e tecnologia aqui em Nova York. Trabalho inclusive com projetos de inteligência artificial. Não sei se muitos de vocês sabem, mas hoje o mercado de design e desenvolvimento, no caso o mercado de tecnologia como geral, tem passado por grandes mudanças por conta da inteligência artificial. Não que isso seja o único fator, mas aos passar dos anos isso tem cada vez tido mais relevância. Um exemplo disso foi a IBM, que nos últimos meses vem demitindo cada vez mais pessoas porque eles acreditam que alguns desses trabalhos não são mais relevantes em comparação com utilizar a inteligência artificial. E eles pretendem, ao passar dos meses, demitir cada vez mais pessoas. Mas vamos deixar isso de lado por enquanto, porque o tópico de hoje é sobre como a inteligência artificial vai afetar os criadores de conteúdos e influenciadores ao decorrer do tempo. Não é novidade para ninguém que as AIs vieram para ficar. A tecnologia em si, ela não é nova, ela já existe há um certo tempo, mas ela nunca esteve tão acessível para as pessoas que nem hoje em dia. No passado, ela sempre ficou muito bem escondida, aqui no YouTube, por exemplo, com os recomendados. A ferramenta aprende com o seu comportamento e entrega vídeos que façam sentido para você. Mas e no futuro, como a gente vai tirar proveito disso tudo no nosso trabalho? Vocês já pensaram como que dá para ir longe com esse assunto? Vamos começar do início. Qual foi a primeira aparição de inteligência artificial no mercado dos influenciadores? E qual o seu impacto daqui pra frente? Se eu fosse falar desde o início mesmo, acho que eu colocaria aqui a primeira personalidade como a Hatsune Miku. Tá, mas e quem seria a Hatsune Miku? Em 2007, a Krypton Future Media criou um sintetizador de voz chamado Vocaloid, no qual o usuário poderia programar e modificar da maneira que quisesse uma voz para soar o mais natural possível. A Hatsune Miku foi uma das variações desse sintetizador, e as músicas fizeram tanto sucesso que uma fanbase começou a crescer. Inúmeros criadores independentes começaram a utilizar sua voz para criar música, e até que hoje em dia ela faz shows ao vivo para milhares de pessoas. E depois de alguns anos, um novo segmento foi criado, com a Kizuna AI, a primeira VTuber que nada mais é do que uma YouTuber virtual. Mas não somente isso, o segmento cresceu tanto que hoje em dia é um nicho super estabelecido no mercado de criadores de conteúdo, principalmente de live stream. Mas a grande sacada aqui é que tanto a Kizuna quanto outros VTubers não são reproduzidos por inteligências artificiais. Eles utilizam apenas softwares de mapeamento como um auxílio para criar um personagem tridimensional sobre uma pessoa que tá ali falando mesmo, que por muitas vezes só não quer aparecer na frente das câmeras. Mas novamente, isso é um nicho bem específico. Acredito que muitas pessoas que acompanham vlogs nem saibam da existência desse mercado de criadores de conteúdo. Mas em 2016, algo furou a bolha. Micaela Souza criou seu perfil no Instagram, uma das primeiras AIs a aparecer em redes sociais no formato mais real mesmo. As pessoas até questionavam se aquilo era verdade ou não. E hoje ela já tem mais de 2,6 milhões de seguidores no Instagram. Tá, mas então por que ela deu tão certo? Bom, como ela é um personagem criado por um software em 3D, a empresa consegue alterar cabelo, cor de pele, roupa e até mesmo a sua própria história. Imagina você colocar nas mãos de um usuário, das pessoas, o poder de escolha do seu criador de conteúdo. Mas, de novo, nenhuma dessas AIs iniciais foram desenvolvidas com inteligência artificial. Alguém ou alguma empresa criou o personagem tridimensional e utilizou o contexto de um robô como característica para humanizá-lo, assim, de certa forma. Um exemplo que a gente pode ver muito no Brasil é a Magalu, e como hoje em dia ela já virou um personagem na cultura brasileira. Mas agora a gente vai entrar no que eu acho que é a grande virada de chave para essa tecnologia. Agora você não precisa ser um designer 3D, ilustrador, para conseguir criar seu personagem. Qualquer um com acesso a alguma plataforma de imagem generativa consegue criar seu próprio avatar da maneira que quiser. Muitos influencers têm criado
uma persona inteligente como forma de fazer seus seguidores se comunicarem com essa plataforma, que nada mais é do que um chat que você usa a foto do seu influenciador e consegue até mesmo usar a mesma voz, como a Kendall Jenner, que usa uma personalidade chamada Billie para fazer isso. Mas esse caso que eu tô falando é um caso a favor do criador de conteúdo. Mas e se por acaso a gente entrasse em uma era que os AIs estão competindo com eles? Pois é, isso já tá acontecendo. Um dos casos mais famosos recentes é o da Aitana Lopes, uma influencer fitness com foco no Instagram com 300 mil seguidores. Mas ela é só parte de uma organização, o que me leva a pensar e questionar também o quanto as empresas estão tirando cada vez mais espaço de criadores independentes como forma de pegar uma fatia desse mercado. A Aitana Lopes foi criada por uma agência que se chama The Clueless, na qual possui influenciadores de diferentes perfis, podendo oferecer um leque enorme de possibilidades. E por que isso é relevante? Como criadora de conteúdo, eu vejo que cada dia que passa, a aparência se torna mais irrelevante. Em algum momento, a ideia de vender beleza como forma de conteúdo não vai ser mais suficiente para ser rentável. Por que se importar com isso se com alguns comandos no computador você consegue fazer a pessoa mais bonita do mundo? E não somente isso, ela não envelhece, ela não engorda e ela não tem dias ruins. Ser autêntico e você mesmo nunca foi tão valioso. A competitividade por patrocínios e publicidades vão aumentar muito no mercado. Uma inteligência artificial pode simplesmente aparecer com uma camiseta de uma marca, segurando uma maquiagem, andando em um carro e tudo o que precisa é de um modelo 3D e nada mais. Ela pode estar em qualquer lugar do mundo e criar a história que quiser. Recebidos agora são só arquivos. Hoje em dia, a Aitana Lopes já fatura mais de 10 mil dólares por mês e ela nem sequer existe. Tá, mas como isso é possível? Hoje em dia, para criar esse tipo de personagem é muito mais fácil do que era antigamente. Afinal, antigamente não existia nenhum tipo de imagem generativa, no qual a gente usa comandos para criar ali um personagem. A gente precisava ter algum conhecimento técnico de ferramentas tridimensionais, como por exemplo, Blender, Cinema 4D, qualquer uma, para assim a gente ter esse tipo de personagem e colocar na internet. Ou seja, precisava de algum conhecimento, algum estudo. Hoje não precisa mais de estudo, é só você saber qual ferramenta utilizar e assim criar o seu avatar. E as plataformas que eu posso listar aqui também são Midjourney, Stable Diffusion, e elas estão aqui para ficar. Com o tempo, mais e mais ferramentas elas têm aparecido, e não somente isso, cada vez mais avançadas. E você pode criar o seu influenciador digital, o seu virtual influencer de qualquer tipo de nicho, não tem problema, é só você saber usar os prompts. O que são prompts? São comandos, nada mais isso, o que você está escrevendo ali naquela janelinha de texto para ali então gerar o seu avatar. Então quando você exemplifica qual que é o nicho que você quer, um exemplo disso seria uma influencer de Instagram com um nicho de livros que parece culta, que tem um cabelo de tal cor, você consegue ali então definir um nicho a partir do que você escreve nessa caixa de texto. Para vocês terem ideia de como isso é fácil, adolescentes têm criado esses personagens em ferramentas de inteligência artificial. Ali eles conseguem colocar a aparência física e também as preferências que eles querem. Tanto que tem empresas que trabalham nesse ramo de inteligência artificial e pagam as pessoas para criar os personagens para elas. Por exemplo, essa empresa chamada Lit, que já consta com mais de 50 personagens diferentes criados por pessoas comuns, como você. E para exemplificar como eles fazem isso, eles usam a ferramenta que eu mencionei anteriormente, chamada Midjourney, e o ChatGPT para criar os roteiros dos vídeos e escrever ali nas legendinhas. Mas para ter um pouco de graça, o que vocês acham da gente criar o nosso? Estamos aqui então para a gente tentar fazer o nosso avatar. Eu quero mostrar primeiramente só o nome da ferramenta aqui. É uma ferramenta que chama Focus. Ela fica dentro do Colab do Google. Já tem alguns presets, eu diria, algumas coisas que já vão agilizar o processo. Porque para você deixar no refino, no formato ideal de um avatar, dentro de plataformas um pouco mais conhecidas, como o Midjourney ou Stable Diffusion, você tem que dar uma brincada primeiro, assim, até chegar no resultado final. Mas já tem muita ferramenta open source, que no caso é com código aberto para todo mundo ter acesso, é muito mais prático. Eu já abri, eu já dei um play aqui para dar um run, para ficar mais rápido pra gente. Agora é só a gente clicar no link da URL pública aqui, abrimos e já temos aqui nossa caixa de comando. Para isso, você já meio que já tá ligado, né? Você já sabe mais ou menos aqui como que funciona. Se você já mexeu no ChatGPT, você sabe muito bem que essa caixinha de texto aqui é só pra gente colocar o que a gente precisa e vai gerar pra gente ali. No caso não é texto, é imagem, então bora criar a nossa influencer. Só vou abrir o Advanced aqui, que essas são as configurações avançadas, que é só pra
mudar algumas coisas e tudo mais, quantas imagens você precisa, o tipo de formato, só porque eu quero deixar no formato 1 por 1, que no caso é de, sei lá, um avatar, né, de perfil assim, de alguma rede social. Então eu vou colocar aqui 1 por 1 e vou escrever aqui os atributos dela. Que tal a gente fazer parecido com aquela Aitana, que foi a mina que a Júlia compartilhou com a gente. Então bora escrever quais são as características físicas dela. Aqui, realistic portrait of a beautiful woman with pink hair and slightly faded roots. Fitness influencer. Ela tinha sarda, não tinha, mas era bem pouquinho. Então, light freckles, brown eyes, light makeup. E acho que tá bom, né? Que tal ao invés de fitness influencer, fitness Instagram influencer, que acho que fica um pouco mais nichado. Beleza, clicou, agora é só esperar. E sim, gente, como vocês podem ver, o processo de procurar as imagens no banco de dados é um tanto quanto amedrontador, mas tudo bem, bora lá. Pronto, fechou. Temos aqui duas opções. Temos a opção 1 e a opção 2. A opção 1 eu vi que tentou fazer um piercing de nariz ali, mas não rolou, então a gente vai ficar com a opção 2 aqui pra gente dar continuidade no nosso processo. Por que continuidade? Com uma foto dessa, que é basicamente uma foto de perfil, você faz o quê? Só bota no teu perfil. A gente precisa do quê? Postagens. Então, pra isso, bora salvar essa imagem e, a partir disso, a gente vai clicar aqui em Input Image, a gente vai vir em Image Prompt e agora a gente vai vir em Advanced e colocar Face Swap. O que é Face Swap? Colocar o rosto da mina em outras paradas. No caso, corpo, posição, o que for ali. E vamos refazer o nosso comando aqui, nosso prompt. Agora a gente tem o rosto e a gente tem o que a gente quer fazer com esse rosto, é só colocar ele no contexto, né? E qual seria esse contexto? Já que ela é uma influencer fitness, por que não academia, né? Então, woman train in a high-end gym. E fechou. Temos aqui nossas duas opções finais. Tem a opção número 1, que se dá pra ver que, porra, a mina tem até um puta de um trapézio. E nessa segunda opção aqui, a gente tem também no contexto usando mais as máquinas ali de fundo, né? Cara, tá, tipo, tá bom, não tá incrível. Dá pra você notar algumas coisas aí que estão meio que, tipo assim, porra, essa parada parece meio errada. Era só pra mostrar o quão fácil é para alguém criar um avatar digital na internet, uma influencer virtual, né? Não precisa de muita coisa assim. É só ter a ferramenta certa e saber o que escrever, que você já andou metade do caminho. Esse é o grande motivo de eu estar criando esse vídeo. Teve um dia que o Victor chegou pra mim e me mostrou a demonstração de uma nova ferramenta da empresa OpenAI, a criadora do ChatGPT. Essa ferramenta se chama Sora, o nosso português brasileiro. E eu não vou mentir pra vocês, fazia um certo tempo que eu não ficava meio atordoada por uma tecnologia. A gente ficou conversando por horas, e eu não tô exagerando, sobre como seria o futuro da criação de conteúdo. Porque até então, o que a gente entendia como inteligência artificial, que funcionava bem, era imagem e texto, como o Midjourney e o ChatGPT. Tanto que um dos memes mais famosos é o Will Smith comendo macarrão. O quanto aquilo era bizarro na época, no caso, um ano atrás, a gente até tirava sarro do quanto aquilo era ruim. Sério, gente, olha que coisa horrível. Mas até aí era tudo uma grande zoeira. Jamais imaginaria que uma ferramenta de vídeo utilizando inteligência artificial seria capaz de fazer uma coisa decente, do mesmo jeito que ela não consegue nem reproduzir uma mão humana direito. Até que o Victor me mostrou os seguintes vídeos. Quando eu vi todos esses vídeos, tantas possibilidades passaram pela minha cabeça, quanto isso pode de fato ajudar muitas pessoas, mas simplesmente acabar com vários nichos aqui no YouTube. Eu fiquei tipo... O que será que vai acontecer? Mas antes de falar do YouTube, vamos imaginar outras mídias nos quais os influenciadores estão de frente pra câmera. A gente já falou sobre a Aitana e como é possível criar um personagem tão real utilizando várias roupas e cenários diferentes. Mas agora a gente tem uma outra ferramenta, o Sora. Hoje ela pode ser só uma foto. Talvez para algumas pessoas ela nem pareça tão real assim. Mas e se daqui a pouco ela se tornar, sei lá, uma TikToker? Bom, agora ela pode se mexer também. Dancinha no TikTok. Isso importa se é real ou não? Uma AI com a aparência que você quiser, dançando a música que você quiser, de qualquer trend e sem errar a coreografia. E isso é só uma camada. A gente vai se aprofundar ainda mais. Que tal a gente começar pelo meu próprio conteúdo? Quando se pensa em vídeo, como ele é afinal? Aqui tô eu falando sobre algum assunto, gravando a minha rotina, que pode ser tanto dentro da minha casa quanto fora, com aqueles takes que vocês sempre comentam que gostam da cidade, mas pensando neles.
deles. Isso importa se ele é real ou não, se eu conseguir usar a mesma direção de arte daquele take que eu filmei? Câmeras profissionais, lentes caríssimas, será que isso vai importar em algum momento? Pode parecer exagero, eu sei, mas eu falo isso porque eu assisti esse seguinte vídeo. Gente, isso não é real, mas olha esse reflexo, olha a cidade. Isso é um take que eu mesma faria. Eu posso simplesmente escrever o que eu quiser, direcionar para onde eu quiser e tá pronto. Importa se eu gravo ou não? E foi aí que eu fiquei pensando e continuo pensando, como é que será que os vlogs vão ser afetados com isso? Agora é só ligar os pontos. Temos o nosso personagem criado em inteligência artificial, utilizando, por exemplo, o Midjourney. Temos o nosso roteiro criado por inteligência artificial, o ChatGPT. E agora temos também os próprios takes sendo recriados por inteligência artificial, vídeos no caso, pelo Sora. E até mesmo ferramentas de voz e áudio, desde música até mesmo lip sync, que no caso é o pegar o avatar, mapear a boca com a narração. Se você odeia a sua voz, não tem problema. A gente consegue criar uma voz para você utilizando qualquer tipo de voz que existe aí no mercado. E não somente isso, a gente consegue até clonar a voz de alguém. Ainda falta muito para todos esses pontos serem ligados, mas lembre-se, alguns meses atrás nem sequer existia inteligência artificial para vídeos. Então se questione em relação à criação de conteúdo do seu próprio vídeo, porque vai além dessas coisas separadas, no caso, funcionando de maneira independente. Estamos falando de narrativa, autenticidade e direção de arte. Essas combinações não dependem somente de coisas separadas por inteligência artificial. Muitos nichos dentro do YouTube com certeza vão sofrer com as inteligências integradas dentro da criação de conteúdo. Eu posso dar um exemplo aqui para vocês super rápido. Não sei se todo mundo aqui conhece, porque, bom, vocês estão aqui por causa de vlogs de rotina, que são os canais de opinião. Canais de opinião, pelo próprio nome, é basicamente alguém que coloca a sua opinião sobre algum tema. Só que uma coisa particular sobre eles é que normalmente eles utilizam de avatares, ilustrações, algum tipo de desenho para ser o personagem principal ali do canal, ao invés de ter um rosto, né? Ou seja, podemos muito bem reproduzir esses personagens com inteligência artificial, criar o roteiro por inteligência artificial e até mesmo edição de vídeo e imagem por inteligência artificial. Antigamente, era um saco remover o fundo de uma imagem no Photoshop. Hoje em dia, virou um campo de texto. Você pode muito bem selecionar o que você quer e escrever, remover fundo. Vou trazer mais alguns exemplos aqui também. Sabe live IRL, in real life? Trazer para o português, né, pelo amor de Deus? Que é a questão da vida real, quando você tá andando por aí e você meio que grava em primeira pessoa. Imagina o seguinte, o Sora já tem esse tipo de conteúdo sendo produzido, ou seja, tem takes em primeira pessoa de alguém andando na rua ou mostrando algum ambiente, e eu acredito que a longo prazo, vídeos de longa duração também vão ser gerados. Então é só você colocar a narração, roteiro feito por inteligência artificial, que tá ali, o vídeo já tá feito. Eu sei que eu disse que essas coisas poderiam acontecer em breve, mas na realidade já estão acontecendo. E não somente isso, elas estão muito presentes já no seu algoritmo, principalmente em conteúdos curtos, como por exemplo Shorts, Reels ou até mesmo TikTok, que você acaba encontrando, se deparando, né, com esse tipo de vídeo feito por AI. Então esses são só alguns casos para vocês entenderem como que a inteligência artificial está entrando na criação de conteúdo, tanto para ajudar quanto para competir. Você sabe o que são Dark Channels? Também conhecidos como canais sem rosto, que nada mais é a ideia de você criar um canal sem uma pessoa real. Apenas uma ideia e a partir disso automatizar todos os elementos possíveis para fazer o máximo de vídeo em menos tempo possível. Você vai e escolhe o nicho que paga melhor, porque sim, existem nichos que pagam melhores que outros. Automatiza processos de criação de arte como thumbnails, avatar que vai ser apresentado ali no canal e o roteiro daquele vídeo. Tanto que se você pesquisar agora no YouTube, a quantidade de gurus que vão aparecer te prometendo muita grana com isso é doideira, não tá escrita a quantidade. Títulos como conseguir fazer milhões de dólares reais com canais automatizados, os nichos para você fazer mais dinheiro aqui no YouTube, do mesmo jeito que eles vendiam cursos ensinando a fazer dropshipping ou esse mercado de revendas, agora eles vendem cursos de como fazer esse tipo de canal em redes sociais para você ficar rico. Como que o AI pode ser um segundo trabalho na sua vida. E cada dia que passa, os processos sofrem ajustes com as tecnologias que estão sendo criadas. Muitos ainda usam imagens e vídeos de banco de imagens.
Mas em algum momento, as plataformas como o Sora, que criam imagens do zero, vão substituir isso por completo. Tá, mas e daí que esses canais existem? Não é um tanto faz? Em algum momento, o seu algoritmo vai ser composto, em grande maioria, por conteúdo criado por inteligência artificial ao invés de uma pessoa. Vocês querem uma prova disso? Algumas semanas atrás, o YouTube colocou dentro da plataforma uma nova opção ao postar um vídeo. Então, toda vez que eu subo um vídeo, eu sou obrigada a responder uma perguntinha de se aquele vídeo que eu tô postando tem algum material utilizado por AI. Tanto imagem quanto vídeo, para não gerar desinformação. Como muita coisa aqui na internet, eu acho que vai ser algo cíclico. Sempre a saturação de um tipo de conteúdo pede por um novo conteúdo. A gente vive uma era de recessos. Tem tudo demais, efeitos, música, tudo para prender a sua atenção o máximo possível. E com isso, novos criadores de conteúdo que passam essa ideia mais artesanal e até amadora têm se sobressaído em relação a essa competição. Vai saber se em algum momento, da mesma maneira que a gente lê num pacote de salada que aquilo é 100% orgânico, a gente não vai ver vídeos escritos 100% sem inteligência artificial. Quase como se fosse algo raro no meio de criação de conteúdo. E agora, o que é real? Um dos motivos de eu ter criado esse vídeo é como forma de informar vocês que consomem muito conteúdo aqui no YouTube. Muito material vem sendo alterado como forma de ganhar mais clique e engajamento. Mas como assim, Júlia? Um dos primeiros métodos que a AI entrou na vida dos YouTubers foi para facilitar a criação de thumbnails. Eu não sei se vocês já chegaram a prestar atenção nisso, mas em algum momento vocês já se depararam com algo que parecia artificial demais? Um dia, eu e o Victor, a gente estava assistindo vídeos de um YouTuber que a gente gostava, que se chama Cash Jordan. Ele conta sobre a rotina dele aqui em Nova York, mostrava vários apartamentos também e as dificuldades da cidade. No início, o conteúdo dele era super focado no mercado imobiliário, até que vídeos mais voltados para problemas, assim, de Nova York começaram a bombar muito mais. De novo, tem algum problema nisso, Júlia? Claro que não. Mas o que fez a gente dar um passo para trás foram as thumbnails. Elas simplesmente não existem. Por conta da inteligência artificial, você consegue criar um extremo daquilo que vai ser debatido no vídeo, gerando mais interesse, mais clique em quem vai assistir aquele conteúdo. Por exemplo, esse que ele fala sobre os prédios estarem caindo em Nova York, tem uma thumbnail com uma imagem de um prédio totalmente destruído em cima de carros que estavam na rua. Essa imagem, ela não é real. E você mesmo pode tirar prova disso quando você tiver em dúvida. É só fazer uma busca reversa. Tá, mas o que é uma busca reversa? Você tira um print da imagem e joga no Google. Vê se ela consta em alguma base de dados. Se o único lugar que ela for encontrada for nessa thumbnail, você já pode pensar que tem alguma coisa errada aí. Além, é claro, de muita nuance visual, como por exemplo, excesso de contraste na foto. Tudo parece montado demais, sabe? Como, por exemplo, essa thumb dos ônibus com todos os textos quebrados. E a grande questão é que os vídeos dele são muito bons, mas muita gente já tem se questionado em relação à ética de você propagar uma imagem extrema em um conteúdo que às vezes nem é tão extremo assim. Quase como criar um alarmismo falso. E essa onda com certeza vai aumentar, porque gera clique, e clique gera view, e view gera mais dinheiro. A gente falou aqui sobre thumbnail, mas como a gente viu antes, muitos vídeos têm usado o ChatGPT para montar os roteiros. E as pessoas costumam colocar toda a credibilidade do mundo em tudo que ele escreve, não fazendo o mínimo de pesquisa para ver se o que ele falou tá realmente correto e não passar adiante informações falsas. Muitos artigos já falaram sobre a inconsistência de ferramentas de inteligência artificial e como isso pode ser prejudicial se a pessoa não pesquisa aquilo para validar corretamente. O pensamento é, se o chat falou, tá falado. Quem sou eu para ir contra um robô? Agora, não só a thumb passa um negócio falso, como você também fica se questionando o que está sendo falado naquele vídeo é confiável. Tudo vai girar em torno da desinformação. E isso que a gente nem entrou ainda no como é fácil alterar as imagens para usar como forma de ataque em cima de outros influenciadores. Mas o vídeo não é sobre isso. Um outro ponto que entra dentro desse tópico é o plágio. Quem nunca se deparou com alguma música cantada por um influenciador, artista ou personagem? Exemplo, se é possível você clonar a voz de alguém para cantar uma música, é possível para fazer alguém falar. Imagina a seguinte situação: se o influenciador trabalha com gameplays ou algum outro material que ele não mostre o rosto dele, fica só um vídeo de fundo, o quanto que aquilo não é fácil de ser copiado?
Olha quem apareceu de novo, se não sou eu. Quero mostrar pra vocês agora o seguinte. A gente conversou um pouco sobre a questão de como que a inteligência artificial pode meio que repercutir nesse mundo, assim, quando a gente fala de plagiar conteúdo das pessoas na internet. Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho um vídeo de um influencer, youtuber específico que chama Baka. Ele é um youtuber que faz conteúdo no Japão. Normalmente o estilo de vídeo ele grava em primeira pessoa, andando pela cidade, narrado. Eu diria que ele tem uma direção de arte também super autêntica, super, tipo, tem uma identidade dele já e tal, de como que ele grava esse tipo de conteúdo, tipo, estilo meio Baka, sabe? Existe já isso. Da mesma maneira que, por exemplo, a Júlia tem um estilo, uma identidade de vídeo. Mas eu quero mostrar pra vocês aqui, se a gente separar essas coisas, que a gente consegue usar AI para imitar algum desses traços, tá? Por exemplo, se a gente assistir um vídeo e a gente começar a pegar essas nuances e como que a gente consegue deixar isso o mais real possível, fica bizarro. Por exemplo, eu vou dar um play aqui no vídeo, como que começa o vídeo dele. Dá para pegar até essas coisas, esses trejeitos e também reproduzi-los dentro do contexto de inteligência artificial. Bora começar com a voz. No caso do Baka, ele sempre começa o vídeo com bom, então ele dá a introdução ao tema, ou seja... Vocês devem ter visto... Bom, vocês devem ter visto. E não só isso, ele fala tá ligado, ele fala bastante, tá? Ele fala bastante tá ligado, acho que, sei lá, a cada 2 minutinhos aí lança um tá ligado. Se a gente tem esses dois contextos, o que a gente pode fazer? A gente pega o quê? Um áudio dele. A gente separa um áudio do vídeo dele em alta qualidade e a gente consegue fazer o seguinte, deixa eu mostrar aqui pra vocês. A gente vai usar uma ferramenta que chama Eleven Labs. Ela é uma ferramenta paga, eu paguei $1 pra poder fazer esse vídeo aqui, pra trazer esse trecho. E quando eu venho aqui nessa parte do Voice Lab, eu tenho Instant Voice Cloning, ou seja, eu consigo clonar a voz de alguém a partir de um arquivo de áudio. Beleza, peguei, fiz o upload aqui, já tenho aqui separado, porque eu fiz alguns ajustes pra ficar um pouco mais real. Então a gente vai dar um tap aqui, a gente clica no use. Então eu escrevi esse textinho. Bora ver como ficou? Bom, o vídeo da Júlia é sobre inteligência artificial na criação de conteúdo. Algumas vozes são muito mais fáceis de serem clonadas em inteligência artificial, tá ligado? Essa aqui, por exemplo, foi apenas um clipe de alguns segundos. Assustador, né? Assustador. E isso é só a parte de áudio. A gente consegue fazer isso na criação de conteúdo na parte de vídeo também. Ainda tá muito na fase inicial, assim, de quando a gente fala da tecnologia, mas já existem algumas coisas que meio que dá pra você começar a brincar com isso, assim, eu diria. Por exemplo, aqui a gente tem uma outra ferramenta, ela chama Hyper, e ela faz mais ou menos o que o Sora tá prometendo fazer. Quando a gente não tem acesso ao Sora, que faz os vídeos em uma fidelidade, tipo assim, surreal, isso é o que tem pra agora. Dá pra fazer vídeos super curtos, porque é uma ferramenta paga, mas ela é cara, então eu tô usando só o método grátis, que faz uns vídeos de tipo 2 segundos. E o que a gente consegue fazer também? A gente vem aqui em animar por imagem, a gente vem em upload image, e a gente tem aqui, ó, tirei um print, né, da live do vídeo dele, que vocês podem ver que tem uma correção de cor, como que ele trabalha também com a parte de direção de arte, uma coisa super única, super dele, porque ele trabalha também com fotografia, né? Tipo assim, ele tira foto e tal. Então tem uma coisa que é uma característica dele. Mas, se a gente pegar isso aqui, fazer o upload, e escrever um prompt que é tipo, sei lá, first person walking around Tokyo holding camera, a gente dá um create aqui, ele vai gerar pra gente um clipe super curto, mas ainda assim utilizando aquilo como parâmetro pra gente ter algum tipo de vídeo. Passaram alguns minutinhos, temos aqui o nosso resultado final. Aí, de novo, são apenas alguns segundos, ele não faz vídeos longos e capaz que meio que esteja um pouquinho cagado, assim, mas bora ver o que faz sem ser o Sora. O Sora, ele apareceu com um modelo generativo surreal. Isso aqui é só quase como se fosse o primeiro passo. Então, eu vou dar um play. E as coisas estão se movendo, as pessoas estão andando. Tem um cara andando pra trás? Tem um cara andando pra trás. Mas, tipo assim, você vê que as coisas estão acontecendo, tipo, as pessoas estão se movimentando, tem umas bizarrices, claro que tem. Mas ainda assim, imagina o seguinte, a gente pega a voz, a gente pega o vídeo, coloca um em cima do outro na ferramenta de edição, pronto, tem um vídeo. Então, tipo assim, isso é só uma ideia de como que isso pode afetar a questão de plágio de grandes criadores de conteúdo, ou até mesmo como você começa a espalhar coisas que, né, querendo ou não, é desinformação. Então, só queria mostrar pra vocês mais ou menos assim a situação também quando a gente trabalha com esse tipo de ferramenta. E até mais. E por que isso é tão importante para quem consome conteúdo e para quem quer criar conteúdo também? As pessoas nunca pediram tanto por sinceridade e por vulnerabilidade também nas redes sociais. Ou seja, o que todo mundo quer é tudo aquilo que diferencia a gente de uma inteligência artificial, como ser você mesmo e como ser autêntico. Mas sendo um pouco mais técnica, quando a gente fala em criação de conteúdo, a soma de todas as peças é o que define algo como bem produzido. E isso fica a critério da criatividade do ser humano, não é só um take bonito que vai definir se o seu vídeo ele é bom ou ele é ruim. E sim a somatória de toda a história que você tá contando. Direção de arte, roteiro, edição, ser você mesmo, identificação e, claro, comunidade. Essas são só algumas coisas que só a gente pode criar. Muita coisa vai mudar. Muitas áreas dentro da criação de conteúdo vão mudar também. Mas sempre vai haver o espaço pra quem quer e pra quem acredita. Depende de você entender o que você quer mostrar e encontrar o seu espaço. Eu espero muito
muito que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Mais um aí nessa saga de criação de conteúdo aqui no YouTube. E como muitos de vocês sabem, quem me acompanha, a gente ama design, ama tecnologia. E esse é um tópico que sempre é debatido aqui no canal. E caso vocês queiram mais esse estilo de vídeo, não se esqueçam de curtir, de deixar seu comentário. Ajuda demais o canal. E se você ainda não é inscrito, também se inscreva. E passando pra lembrar que agora a gente tem uma nova área de membros. Então se você gosta do conteúdo e quiser apoiar o canal, não se esqueça de dar uma conferidinha, tá muito legal a área de membros. E também tem o nosso servidor no Discord e o grupo no Telegram, eu sempre deixo pra vocês o link na descrição. Muito obrigada por terem assistido e até a próxima!